Shalom, shalom, na paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Templo Reslon. Então vamos dar continuidade ao estudo iniciado no vídeo anterior a respeito de uma indagação que eu tinha com Deus do porquê que ele fez o homem, e essa resposta eu obtive na palavra Bereshit. No vídeo anterior nós falamos sobre o Beit, que é a primeira letra da palavra Bereshit e a segunda do alfabeto hebraico. Dessa vez, hoje, nós vamos falar sobre o Reish, que é a segunda letra da palavra Bereshit e a 20ª do alfabeto hebraico. Primeiro, eu gostaria de vos pedir que vocês se inscrevam no canal, acione o sininho de notificações, dê um like e teça algum comentário, porque isso é muito relevante para o canal. Não custa nada para vocês, mas para o canal e para mim me ajudará bastante, porque eu vou poder ter mais tempo de trazer mais conteúdos para vocês a respeito das indagações, de um dos objetivos desse canal, é de nós conversarmos sobre as escrituras, ok? Então, vamos à letra Reish, segundo o livro À Luz das Letras do Alfabeto Hebraico. Vamos lá. Antes, é necessário que eu vos fale de algumas peculiaridades que algumas letras têm. Tem certas letras que, segundo os rabinos, elas são constituídas por mais de uma letra, porque isso muda todo o significado de uma determinada letra. Tipo, o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela é constituída por um Vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico, e por dois Yud, que são a 10ª letra. O Dalit, que é a quarta letra do alfabeto hebraico, ela é constituída do Reish e do Yud. Por isso que é necessário que eu vos traga essa informação primeiro, porque quando eu for ler o Reish no livro, a explicação, o significado que eles dão para essa letra, eles vão mencionar o Dalit, porque o Dalit é formado com um Reish e com Yud. Isso dá um significado, dá uma profundidade nas letras mais ainda. Então por isso que é necessário que eu vos traga essa informação, para que quando eu ler no livro, vocês já tenham mais ou menos uma noção o porquê que eles fazem essa comparação nas letras, ok? Então agora vamos realmente ler sobre o significado da letra Reish. Então, quando nós vamos no livro À Luz das Letras do alfabeto hebraico, na sua inicial que ele fala sobre esta letra, ele nos traz 3 significados para a mesma. Primeiro, o pobre, mas não um pobre de recursos materiais, mas sim um pobre de espírito. Segundo, mal, inclusive a palavra mal começa com Reish, que é Haat, e por fim, terceiro, cabeça. E esse significado, inclusive, nós já tínhamos visto no vídeo anterior, que é Rosh, porque na própria palavra Bereshit, quando foi tirado o Beit, que é a primeira letra, e a penúltima é a última letra, que é o Yud e o Tav, então o radical que sobra ali no meio é Rosh, cabeça. Então agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais, mostrando o significado de cada um desses significados que nessa inicial nos é mostrado, ok? Então vamos à frente. A 20ª letra do Aleph Beit é uma letra Reish. O desenho do Reish representa o indivíduo que está curvado, um homem pobre. O Reish é composto de 2 linhas, uma horizontal e outra vertical. Parece muito semelhante ao Dalit. Porém, o Dalit tem um Yud no canto superior direito e o Reish não. Como explicamos no capítulo sobre o Dalit, o Yud representa alguém que é subserviente a Deus, adere a cada letra da lei. As 2 linhas do Reish representam o intelecto e a fala. Como não estão ligados com o Yud, a fala e o intelecto desse indivíduo são para a sua própria gratificação. Podem até degenerá-lo e o tornar corrupto e mau. Os pensamentos e a fala de tal pessoa são muitas vezes dirigidos a magoar e corromper outros. Dessa maneira, ele atira suas faculdades mais essenciais às profundezas da profanidade.
A ausência do Yud é importante de outra maneira. O Yud significa Olam Rabá, o mundo vindouro. O Talmud nos diz que Deus criou o mundo físico com a letra Rei. Ele criou o mundo vindouro com a letra Yud. O Yud, assim, representa o julgamento que ocorrerá no mundo vindouro. Um Dalit é alguém que sempre tem em mente que haverá um dia do julgamento. Portanto, ele é cuidadoso sobre aquilo que pensa e faz. Um Resh, porém, é uma pessoa que não se preocupa com o que faz, não tem respeito por seus pensamentos ou fala, porque não acredita no supremo dia do julgamento, significado pelo Yud. O que podemos refletir, ruminar sobre essas palavras? Vejamos o primeiro significado, pobre, e vamos às Escrituras para ver alguma passagem que nos faça refletir sobre a mesma. Mas antes, falaremos sobre o que o Resh representa. Como vimos, o Resh representa um indivíduo que está curvado. Quando refletimos sobre essa postura de um indivíduo curvado, concebemos que ele está em posição de humildade, se sujeitando a uma autoridade superior, que no caso aqui é Deus. Ao irmos às Escrituras, nos deparamos com essa passagem, Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vejam a importância de ser subserviente a Deus. Aqui as Escrituras nos diz que se formos humildes de espíritos perante o Senhor, Ele nos diz que o reino de Deus é nosso no presente e não no futuro. Vivemos o reino de Deus hoje. Continuando a explicação do livro, nós temos que, portanto, o Resh é a contrapartida profana do Dalit. Se um Resh for substituído pelo Dalit na palavra Errad, a palavra se torna Aher, outro. A mera remoção do Yud do Dalit muda o conceito de único Deus para outros deuses, ou idolatria. Quando alguém remove o Yud, assim declarando a crença em outros deuses, o Midrash nos diz que é como se a pessoa estivesse destruindo mundos. É onde nós conseguimos ver bem claro isso nas Escrituras. É uma das orações mais importantes do povo de Deus, do povo judeu, que é o Shema Israel, ou seja, ouça Israel, que diz o seguinte: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ou seja, ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, Adonai Eloheinu, o Senhor é um, Adonai Errad. Se ali aquele Dalit do final da palavra Errad for removido o Yud e virá, em vez de ser Dalit, virá o Resh, vai dizer o Senhor é outro, outros deuses. Então, para você ver o fundamento das letras hebraicas. E o Yud é como se fosse um ponto, uma coisa assim, bem... É a menor letra do alfabeto hebraico. A menor letra. Ela não toca na base, como já foi dito anteriormente. Ela é como se estivesse flutuando. Mas ela tem uma importância fundamental nessa oração. Para você ver que a importância de cada letra dessa. E quando nós trazemos esse conceito para nossas vidas, quando nós tiramos a presença de Deus, a mão dele, porque o Yud, como nós vamos ver posteriormente, o Yud representa a mão. E quando nós removemos a mão de Deus sobre as nossas vidas, no qual nós começamos a agir sem a presença do Senhor, aí nós vamos estar na idolatria, nós vamos estar na materialidade, nós vamos estar rastejando no pó como a serpente. Amém? Vamos ver mais um significado da letra Resh. A palavra Resh representa Rash, aquele que é pobre. Este significado está ilustrado na famosa história do rei Davi, depois que ele desposou Batsheva. Ela tinha sido casada com um dos soldados que o rei Davi enviara às linhas de batalha e que subsequentemente morreu. O profeta Natã foi a Davi e o reprovou com uma parábola. Havia dois homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O homem rico tinha muitos rebanhos, mas o homem pobre nada tinha além de um cordeiro.
O rico tomou o cordeiro do pobre. O hebraico usado para a passagem "e o homem pobre nada tinha" é velahash em kol. Portanto, reish, rash, significa pobreza. A pobreza do reish é mais deplorável que a destituição do Dalit, um Dal, que também é um pobre. O pobre representado pelo Dalit tem uma ninharia, mas o rash nada tem. O Talmud declara: não há pessoa pobre, exceto aquele que é pobre em conhecimento. O reish está distante de Deus. Ele alimenta pensamentos maléficos e fala negativamente. Está além do nível de ter ou não ter dinheiro. Ele é espiritualmente destituído, o mais pobre dos pobres. O que podemos extrair para nos edificar dessa explicação? O que achei interessante foi a comparação entre o Dalit e o reish. As letras são parecidas. O que os diferencia é que o Dalit possui um Yud, que representa a presença da mão de Deus, enquanto o reish é desprovido da presença de Deus. Ele é espiritualmente destituído. O que eles têm em comum é que ambas as letras representam um pobre. Enquanto o Dalit é pobre em recursos materiais, o reish é pobre espiritualmente, pois não tem a presença de Deus em sua vida. Interessante também é o versículo para essa associação. É o mesmo utilizado para o significado de humildade, Mateus 5,3, pois, dependendo da versão, aparece com adjetivo ou substantivo. Adjetivo pobre, substantivo humildade. Sempre ruminei sobre essa passagem. Como assim os pobres de espírito terão o reino dos céus? Pois sempre que falamos que uma pessoa é pobre de espírito, é de uma forma pejorativa, é que ela é uma pessoa má, ruim. Mas nesse versículo, nos é dito que delas é o reino dos céus. Ruminando um pouco mais e associando o substantivo humildade, entendi que, se uma pessoa tem a humildade de reconhecer o quanto ela é pobre da presença do Senhor em sua vida, e invocar ao Eterno bendito seja, que o encha com seu espírito, então ela deixará de ser um reish e se tornará um Dalit, pois a mão do Senhor estará sobre sua vida, se tornando um rosh, cabeça, como veremos na explicação do livro a seguir. Agora chegamos no significado cabeça. Vamos à explicação do livro. O Talmud nos diz que reish também representa a palavra rasha, uma pessoa perversa. Sabemos, porém, que quando um perverso se arrepende, torna-se um Baal Teshuvá, e, portanto, é mais elevado que um tzadik, um justo. Neste caso, o reish não mais significa rasha, mas rosh, ou cabeça. Este conceito também é sugerido em seu desenho e gemátria, como será explicado. Se você continuar desenhando a linha redonda do reish, ele se transforma no kaf, representando a sefirá de Keter, coroa. Assim fazendo, o reish é elevado ao nível de Keter. Isto é sugerido pelo fato de que o reish também representa a rosh, cabeça. E o crânio da cabeça é considerado sua coroa. Além disso, o equivalente numérico de reish, 200, é 10 vezes kaf, Keter, 20. O reish, às vezes pobre e às vezes perverso, tem a capacidade de fazer techuvá, pode despertar de seu sono e se arrepender. O reish pode realmente ser transformado em rosh, a cabeça do povo judeu, ou a cabeça de onde você estiver inserido. Fechamos assim o último significado da letra reish. Dos 3 significados, pobre, mau e cabeça, o que acho mais interessante é o último, cabeça, pois isso se dá quando nos arrependemos e voltamos para o Senhor. Vamos ver nas Escrituras passagens que corroboram com essa assertiva. Jeremias 4:1. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo.
Joel 2,12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel 2,13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compreensivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Isaías 55:7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ezequiel 33:11. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Tem alguns termos utilizados nessa explicação que é interessante que pontuemos para termos um entendimento mais aprofundado. O primeiro dele é Baal Techuvá. A primeira vez que ouvi esse termo, fiquei meio ressabiado por causa da primeira palavra, Baal. Pois nas Escrituras, a princípio, ele está ligado a um deus pagão. E uma das passagens mais icônicas está em 1 Reis 18:19, no episódio que Elias confronta os 450 profetas de Baal. 1 Reis 19:18. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Mas essa palavra tem outros significados, como marido, mestre e senhor. Sendo assim, um Baal Techuvá é o mestre do retorno, conforme podemos ver na explicação a seguir. Definindo o Baal Techuvá. Baal Techuvá, plural, Baalei Techuvá, feminino, Baalat Techuvá ou Baalais Techuvá, se traduz literalmente como o mestre do retorno. Tradicionalmente, o termo Baal Techuvá significa alguém que havia cometido um erro, arrependia-se do seu comportamento e tomava uma decisão de mudar, resolvendo nunca mais repetir o erro ou seu comportamento anterior. Vamos ver nas Escrituras uma passagem no qual nos mostra o emprego da palavra Baal, significando marido. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Vejamos esse mesmo versículo em hebraico. O termo teu marido, no hebraico, é formado por uma única palavra. Quando retiramos as duas últimas letras, o Yud e o Kaf, fica o radical, que foi traduzido como marido. E para fecharmos essa palavra Baal, veremos agora a explicação dada por um judeu que ensina hebraico. Para quem tiver curiosidade, deixarei o link do vídeo dele na descrição. Ele nos apresenta 5 possibilidades do uso da palavra Baal. Primeiro, dono. Segundo, senhor. Terceiro, antes de características físicas. Quarto, antes de características abstratas. E por quinto, marido. Conforme podemos ver nessas ilustrações. Quando aplicada para dono, quando aplicada para senhor, quando aplicada para antes de características físicas, quando aplicada para antes de características abstratas e quando aplicada para marido. Sendo assim, seja um Baal Techuvá, ou seja, Senhor do arrependimento, e retorne ao Senhor, seu Deus, Deus de Israel. Por fim, vejamos agora a palavra Techuvá. Como vimos anteriormente, Techuvá significa arrependimento. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos ver o significado da palavra Techuvá, dita por um judeu, do livro Techuvá.
Antes de ler o livro, é importante ressaltar 2 pontos. Primeiro, lerei ipsis literis, ou seja, como está escrito. Segundo, não estou a falar de religião, estou a falar de retornarmos ao Pai. Antes de ler ipsis literis, farei a substituição de 2 palavras, techuvá, por arrependimento, e judaísmo por cristianismo, no primeiro parágrafo desse livro. Aí depois realmente lerei ipsis literis, ok? Então vamos lá. O significado do arrependimento. O arrependimento ocupa uma posição central no cristianismo e tem muitas facetas. Assim como os indivíduos diferem entre si, também são diferentes suas modalidades de arrependimento, tanto no motivo quanto na forma de expressão. Numa definição ampla, arrependimento é mais do que apenas o arrependimento pelo pecado. É um novo despertar espiritual, um desejo de fortalecer a conexão entre si mesmo e o sagrado. Portanto, a eficácia do arrependimento, muitas vezes, é a função da sensação que a pessoa tem de distanciamento do sagrado. Então, agora, fiz essa substituição dessas 2 palavras ditas anteriormente, techuvá por arrependimento e judaísmo por cristianismo. Então, agora, lerei ipsis literis como está no livro, ok? A techuvá, o significado da techuvá. A techuvá ocupa uma posição central no judaísmo e tem muitas facetas. Assim como os indivíduos diferem entre si, também são diferentes suas modalidades de techuvá, tanto no motivo quanto na forma de expressão. Numa definição ampla, techuvá é mais do que apenas um arrependimento pelo pecado. É um novo despertar espiritual, um desejo de fortalecer a conexão entre si mesmo e o sagrado. Portanto, a eficácia da techuvá muitas vezes é a função da sensação que a pessoa tem de distanciamento do sagrado. Quanto maior for a distância, maior será o movimento potencial na direção da proximidade renovada. Como disse um sábio judeu, uma corda que foi cortada e que é amarrada de novo é duplamente forte no ponto onde tinha sido cortada. Este movimento da alma para a renovação da conexão também pode surgir em alguém que nunca tenha pecado, mas que ainda assim esteja sentindo um chamado para aproximar-se do sagrado. Pois na raiz da noção de techuvá está o conceito de retorno, shevá. Retorno não só ao passado, de si mesmo, dos nossos antepassados, mas a fonte divina de todo ser. Voltareis, Shavatá, ao Senhor vosso Deus. Todas as formas de techuvá, por mais diferentes e complexas que sejam, têm um núcleo comum, crença de que os seres humanos têm dentro de si mesmo o poder de efetuar mudanças interiores. Muitos fatores contribuem para distanciar uma pessoa do Criador, entre eles a educação e o hábito. O hábito, por sua vez, tem muitas causas. Agora vejamos nas Escrituras onde essa raiz retornar, voltar, está aplicado. Jeremias 3:7. E eu disse, depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Techuvá, em hebraico, se escreve com Tav, Shin, Vav, Beit e o rei. Vejamos em Jeremias 3:7, em hebraico, como está escrito, voltará. Observem que só falta a última letra, o rei. Vejam que interessante. Na própria palavra techuvá, arrependimento, temos o verbo voltar. Chegamos assim ao final do entendimento que tive da segunda letra de Bereshit, o Reish. Lembre-se dos 3 significados da mesma: pobre, o pobre de espírito, pois não tem a presença de Deus em sua vida, e devido a isso ele representa o mal,
e por fim cabeça. É quando ele busca o Senhor e faz techuvá. Ruminando sobre o entendimento que tive sobre essa letra Resh, me veio um versículo, Êxodo 13, capítulo 21, que diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E é muito interessante porque Deus, o Senhor, tem que estar sempre à nossa frente. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece, porque Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe, Ele conhece aqueles que o buscam para fazer uma techuvá, e nessa techuvá, dentro daquilo que nós vimos, está inserido o arrependimento e o voltar para o Senhor. Então, o Senhor estará sempre à frente, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos mostrará o caminho. Então, isso me deu entendimento dentro dessa busca que eu fiz, e essa resposta que me veio na palavra Bereshit, é justamente essa terceira letra, que é o Aleph. Porque o Aleph, ele representa, no entendimento judaico, ele representa o Yud Rei Vav Rei. Mas isso nós veremos no próximo vídeo. Shalom.